noite, professor. Aqui é a Jennifer. Que é o Rafael. E aqui é o Rodrigo. E agora a gente vai apresentar o Human Pose Estimation, ou HPE na sua abreviatura. O HPE é uma área da computação na qual identifica traços e movimentos humanos a partir de imagens. Pode passar. Algumas tecnologias têm sido utilizadas em diversas áreas, né? Então, ou seja, é uma questão que é multilinguagens. Então, a gente pode citar algumas das coisas como a interação humano-computador, análise de movimento e vigilância, previsão de ação, correção de ação, realidade aumentada, realidade virtual e saúde. Então, a gente vai conhecer mais um pouco sobre as técnicas agora. Temos o reconhecimento de poses e movimentos. A aplicação, né, pode ser principalmente na educação física, onde acontece uma série de exercícios que podem ocasionar alguma lesão, alguma coisa, quando eles não são supervisionados, né? Então, isso tem uma questão onde pode ser monitorada. Pode passar. Agora eu vou falar sobre o Pose Estimation. Na verdade, é o mesmo assunto que o Rafael está abordando. Então, o Pose Estimation, eu vou falar especificamente do que foi desenvolvido pela MediaPipe. MediaPipe, ela é a empresa de software que desenvolveu essa técnica, né, esse software. Então, o Pose Estimation eles têm um modelo que identifica 33 pontos no corpo humano, entre eles as articulações e pontos importantes como os olhos, nariz e a boca. O nome desse software, desenvolvido pela MediaPipe, se chama Blaze Pose. O Blaze Pose ele é uma arquitetura de rede neural que foi desenvolvido justamente para fazer uma estimativa do movimento do corpo humano. Ele que faz, né, a detecção e a identificação, né, desses 33 pontos chaves que tem no corpo humano. E também ele executa numa taxa de 30 quadros por segundo esses movimentos. Então, dessa forma, ele consegue fazer um rastreamento e fornecer um movimento fluido, né, do corpo humano, tornando aquele movimento mais natural, não tão robótico. E a importância disso, né? A importância é que esse algoritmo ele consegue fazer a compreensão mais refinada do comportamento humano, que foi o que eu citei, a questão do 30 quadros por segundo. Ele também faz o reconhecimento de pessoas, então ele pode ajudar a entender padrões ali de pedestre, prever alguns tipos de comportamento, por exemplo, se uma pessoa ela está andando em direção à rua, né? Ela está na calçada e indo atravessar a rua, então ali é possível identificar que ela vai atravessar e aí, no caso para veículos, né? Ele pode te indicar ali que, opa, vamos desacelerar ou até mesmo parar o carro, se for necessário. O entendimento do corpo e avaliação, então ele pode te dar uma precisão ali, a questão dos exercícios físicos também, e te dar um feedback, se aquele exercício que você está realizando, ele está correto ou pode estar te causando algum prejuízo ali no sistema musculoesquelético. As limitações. Aqui, então, duas possíveis limitações, né, que podem ocorrer. A primeira é a questão do uso do software em pessoas que são amputadas. Então, porque o software ele já tem um modelo ali padrão de identificar, né? Ele já tem uma base de músculo, eu vou até mostrar aqui, essa daqui. Ele já tem ali um esqueleto pré-definido que ele visa identificar. Só que aí vamos supor que a pessoa ela não tem uma perna, então ele vai dar ele vai pegar uma falsa avaliação daquele corpo humano. E outra limitação é a questão do espaço, né? A questão do espaço a gente pode observar no Kinect, aquele jogo do Kinect. Para ele poder identificar ali o movimento do corpo humano inteiro, é preciso que a pessoa tenha uma área de espaço ali disponível para que caiba dentro do quadro visual dele. Aqui são tipos de modelo do corpo humano que pode ser identificado, né, dependendo do software. No caso do MediaPipe, né, eles fizeram do modelo esqueleto. Mas existe um modelo contorno e também o volume, que ele já dá uma impressão do corpo humano no seu formato 3D, né, tridimensional.
E agora o Rodrigo vai falar sobre o reconhecimento de íris. Vamos lá, reconhecimentos de íris. Na aplicação, a gente tem 4 métodos que a gente queria destacar aqui. Um deles é a segurança e identificação, que a gente pode utilizar a íris como uma identificação biométrica, que porque ela pode ser usada igual um dedo digital, né, no caso. E, por exemplo, num celular. O celular ele só pode ser desbloqueado, por exemplo, o iPhone, ele só pode ser desbloqueado com o face do proprietário. Ou senão ele não vai conseguir desbloquear. A determinação de distância que a gente queria colocar aqui, como está aparecendo no GIF ali embaixo, é que ele pode determinar a distância da pessoa, da imagem, da foto. O reconhecimento de estado neurológico, que seria a questão das pessoas, ele conseguia reconhecer as pessoas embriagadas ou com estado neurológico afetado de alguma forma, seja por dor ou por uso de alguma coisa ilícita. E o foco da câmera em si, o foco para ajudar no foco do aparelho que for tirar a foto ou for gravar o vídeo, ela pode ser usada para isso também. Próximo. E agora vamos falar um pouco de limitação desse software. Uma limitação que a gente conseguiu colocar aqui, além de além do que já foi citado anteriormente, seria a limitação de luminosidade de fumaça, que seria a limitação básica de uma câmera em si que tem algum empecilho no meio atrapalhando, por exemplo, a luz contra, alguma coisa do tipo. E próximo. E aí, casos de uso. Agora já falando um pouco dos dois softwares, existe vários tipos de casos de uso para os dois. No caso da realidade aumentada, seria o caso de os óculos virtuais agora que tem hoje em dia, que já vem com vários sensores, como também, por exemplo, o Kinect também, que já dá uma impressão de realidade aumentada. E animações de jogos, eu queria citar aqui, por exemplo, o que lançou agora há pouco tempo, o novo God of War, que usou animação que precisou de interfaces gráficas que analisasse o rosto da pessoa para ele conseguir jogar a expressão mais verdadeira possível dentro do jogo e tipo analisar a expressão da pessoa para pôr no jogo, né? Vigilância Vigilância e análise de atividades, seria vigilância e análise de padrões das pessoas, por exemplo, uma câmera de segurança tem um assaltante fazendo alguma coisa suspeita, ele já aciona a polícia e tudo mais. Reabilitação e fisioterapia, isso seria já entrar na área que citou anteriormente o Rafael, tipo, na área da educação física e tudo mais, que entraria a parte de fazer o exercício corretamente, ou como deve se fazer, que entra também a parte de ginástica e atividades físicas. Aí agora eu vou falar um pouco sobre. Eu vou mostrar um pouco do reconhecimento de íris já aplicado aqui. Seria que nem está aqui no meu celular, por exemplo. O celular está bloqueado agora. Se eu. Agora, como eu sou proprietário dele, e se eu for aqui e olhar para ele, ele já desbloqueou. Agora eu consigo abrir ele e ele funciona normalmente. E é isso já. Já é uma utilidade que eu uso dia a dia no meu cotidiano. É esse reconhecimento de ISIS que muitas vezes passa despercebido. E é isso. Obrigado. Mais alguém falou alguma coisa? Não, só isso mesmo. Obrigada.